Vamos falar uma coisa aqui que os cariocas que estão no chat vão gostar de ouvir e vão lembrar de É. algo que foi dito lá no começo do ano e que a gente ironizou, falou, pô, o cara é um fanfarrão e tal. A história é a seguinte, nas duas, vou pegar as três principais competições do futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Na Libertadores temos um paulista, o São Paulo, e três cariocas. Sendo que desses quatro aí, talvez o São Paulo, se não é a zebraça, não é favorito. Né? O É, Botafogo é mais dos favorito, o sim, Flamengo dos... é mais favorito, o Fluminense talvez. Então, dessa turma toda Não, tem três. O Fluminense acho que não é favorito contra o Galo, mas e Botafogo e São Paulo, obviamente, é muito equilibrado, mas o Botafogo é mais time que São Paulo, acho que é Sim, consenso, né? sem dúvida. E o Flamengo também é favorito. Então, temos aí na Libertadores Sim. três cariocas e um paulista. Na Copa do Brasil, podemos ter até uma final carioca. Porque tem dois cariocas, um paulista e um mineiro. Certo? E no Campeonato Brasileiro, Certo? nós temos lá a liderança de um carioca e na briga pelo título, outro carioca, o Flamengo, e um paulista, o Palmeiras, e aí um mineiro, se você colocar o Cruzeiro aí na briga, e um nordestino, um cearense, que é o Fortaleza. Então também tem dois cariocas nessa disputa. E o Tite lá atrás falou: o Campeonato Carioca é melhor que o Paulista, hein? É o melhor mais difícil do Brasil. Olha, vai me dizer que o homem tinha razão? É. Eu falo sobre isso na minha coluna hoje no All Sport, né? Lembrando da frase do Tite. Olha lá, Tite tinha razão, os cariocas estão dando um baile no Paulista. Que é pra chamar a gente de bairrista. Eu quero que chamem a gente de bairrista hoje, tá vendo? Imprensa paulista, E bairrista e tal, não sei o quê, né? O Tirone morou no Rio, vocês não sabem, ele é um infiltrado. Ele é um eu morei no infiltrado. Rio 11 Vocês anos. não... É, Sei então, eu bem o que é infiltrado, tá bairrismo. aqui. Sei bem o que é bairrismo, de parte a parte. Isso eu Exato. falo, isso eu falo com cátedra. Paulista e carioca são bairristas na mesma medida. Eu conheço bem os dois lugares, mas fala, Júlio. Não, mas o Tite ele falou no meu ponto de vista ele falou uma besteira porque o Campeonato Carioca não é mais forte do que o Campeonato Paulista e tanto porque claro são campeonatos que não se resumem aos quatro grandes, ou melhor, no caso do Carioca sim se resume aos quatro grandes, no Campeonato Paulista não. A gente vai ter nesse momento a gente teria três times paulistas subindo para a Série A, né? O Santos, o Novo Horizontino e o Mirassol. É, e podem se juntar aí aos três grandes que estão na primeira divisão, mais o Red Bull Bragantino. É, o futebol paulista, o futebol do interior de São Paulo, ele é mais bem organizado, ele é mais rico, ele é mais profissional do que o campeonato, do que o futebol do resto do estado do Rio, que é praticamente inexistente, né? Você tem ali uma sobrevida com volta redonda, mas fora isso, nada. Mas aí o Tite retificou, lembra? O Tite veio a público retificar, falar: não, peraí. Eu não estava falando do campeonato, estava falando dos quatro grandes. E curioso que quando ele falou aquilo, Tirone, ele estava falando de outros quatro grandes. Porque era o Fluminense do Diniz, campeão da Libertadores, que jogava futebol para frente e tal, não sei o quê. Hoje já não é mais esse Fluminense, é o Fluminense do Mano. Mas o Fluminense tem um bom elenco, é muito competitivo, tá aí, podendo chegar na semifinal de novo da Libertadores. Ele estava falando do Vasco do Ramon Dias, time muito aguerrido e tal, que se recuperou no Brasileiro. O Ramon Dias já foi mandado embora, etc. E o Vasco hoje é melhor do que o Vasco do Ramon Dias. Sabe-se lá como, mas é. E ele estava falando do Botafogo, que quase bateu o campeão do Brasileiro. E hoje o Botafogo também se reinventou, encontrou um técnico que não era o técnico lá quando o Tite falou a frase, o Arthur Jorge, contratou muitos jogadores, abriu os cofres lá, o Textor, e o Botafogo hoje é inegavelmente melhor do que o Botafogo do ano passado. Então, quando ele falou isso, eram outros quatro grandes. E hoje eles são talvez até melhores. Então, o Tite acho que tem razão. Os quatro grandes do Rio estão mais fortes do que os quatro grandes de São Paulo. Muito bem, a galera tá comentando isso aí. O Boleiro fala: brasileiro, dois cariocas entre os quatro primeiros, Copa do Brasil, dois cariocas entre os quatro, Libertadores, três cariocas entre os oito. Como tem time mais fortes, carioca mais difícil. Mas o Júlio acabou de explicar, né? Estávamos falando do Fluminense do Diniz, do Vasco do Ramon Dias e do Botafogo ainda no começo da era. Não era nem do Arthur Jorge ainda, não Era tinha do Thiago chegado ainda. Nunes.
Thiago Nunes, não era exatamente mais forte, mas sim, agora, paulistas, entendam vocês, o time os cariocas estão com tudo nesse ano de 2024, não há dúvida nisso. Muito bem, A o questão, Flamengo... a Fala. dúvida que eu levanto, que o pessoal pode até opinar aqui no chat, se é algo circunstancial ou algo ou se é uma tendência. Né? O Flamengo a Sim, gente sabe que não é circunstancial, né? Mas em relação aos outros, versus, que a gente sempre fala que São Paulo e Corinthians, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Corinthians, eles, no momento em que ajustarem, vão ser eles os concorrentes de Flamengo e Palmeiras, né? Tem que ver se isso vai acontecer, porque esse dia é um dia de São Nunca, que não chega nunca, né, de Corinthians e São Paulo terem as finanças ajustadas, e a gente tem que ver também como é que as SAFs vão se comportar no Brasil, né? A história do fair play financeiro, se a maneira de dos grandes que ficaram para trás competirem com os grandes que se organizaram antes que todo mundo, Flamengo e Palmeiras, vai ser através de injeção de dinheiro artificial, como nas SAFs, sem amarras, ou se vão dar um jeito de colocar amarras nisso. Então, o futuro do futebol brasileiro ainda é muito nublado, mais nublado do que o céu de São Paulo. o Gabriel Rocha fala que isso é totalmente pontual, viu? É o que ele diz aqui. O Rei do Pan fala o seguinte: Flamengo e Corinthians é o mais equilibrado dos últimos anos. Puta, não sei. Que Corinthians nós estamos falando? O Corinthians que contratou o Depay, que a torcida está enlouquecida, ou o Corinthians do ano inteiro, que perdia de todo mundo? Né? E mesmo o Flamengo, é esse Flamengo que alcançou sua classificação ontem, ou o Flamengo que perdeu do Corinthians de 2-1, jogando pedrinha, né? É, acho que o Flamengo mostrou ontem que fisicamente ele foi resgatado pela data FIFA, Tirone. E mesmo que o Tite resolva utilizar todos os titulares e digamos que assim, que o Flamengo cometa novamente o crime no calendário brasileiro de querer ganhar tudo e que fique novamente esgarçado fisicamente pelas lesões, ele vai ter outras duas datas FIFAs pela frente para recuperar os seus jogadores, né? Ele tem outra data FIFA em outubro, outra data FIFA em novembro. Então o Flamengo vai ter os intervalos de janela que talvez lhe permita ir para cima das três competições. Eu acho difícil no brasileiro, mas eu acho que o Tite mostrou nesses jogos aí de contra o Bahia, contra o Bolívar, que ele sabe armar direitinho o time para passar de mata-mata. Eu acho o Flamengo bem favorito contra o Corinthians, Tirone. É mesmo? Ah, Você eu acha acho. mesmo? Muito bem. Ó, quem não é favorito contra o Flamengo nunca é o Rogério Ceni. Olho na tela no desempenho do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo. Todo dia é sexta-feira 13. Cara, é uma coisa impressionante. Eu não sei se tem algum outro técnico grande enfrentando um time grande que não sequer fez um ponto em todos os confrontos. Nem pequeno. São, Em 14 jogos? são Pô, 14 jogos e 14 derrotas. Pode marcar inacreditável. esse Flamengo, o time do Rogério Ceni contra o Flamengo já dá 3 pontos pro Flamengo. Olha lá, são 28 gols sofridos e 6 gols marcados. Olha lá, tomou 2-0, um ataque quando treinava o São Paulo e 2-0. Depois perdeu do Flamengo quando treinava o Fortaleza. Depois perdeu quando treinava o Cruzeiro para o Flamengo. Depois, quando treinava o Flamengo, não, quando treinava o Cruzeiro. Depois perdeu treinando o Fortaleza. Depois perdeu treinando o Fortaleza. Voltou, Depois né, pro perdeu. Fortaleza. É, depois tomou uma sova treinando o São Paulo, 4-0 no Morumbi. Depois, no outro jogo, também 3-1. Enfim, são 28 gols. Depois treinando o São Paulo de novo, treinando o São Paulo de novo. Depois foi para o Flamengo, foi para o São Paulo também, perdeu de novo. Depois perdeu treinando o Bahia, perdeu treinando o Bahia. Nos últimos 4 É. jogos aí, Ele foi só sobre o não Bahia, perdeu 4 derrotas. ele só não perdeu do Flamengo quando ele foi técnico do Flamengo, mas eu imagino que nos coletivos o time reserva principalmente sempre Pois realmente duríssimo esse desempenho do, do Rogério do Ceni Ceni. contra o Flamengo, O, que o já Ceni tem gosta do flamenguistas, já tem 666, né? flamenguistas no modo Mengão, hein? Já tá falando que vai ganhar, voltamos e tudo mais. Você falou um pouco sobre isso, que o time está resgatado fisicamente, né? Então Não é é não, uma, é uma, Tirone? é uma questão. Oi? O Ceni gosta do 666,
que é o Nosso número nossa de meta de likes likes hoje, hein? estamos Como é que tá longe aí? dela, inclusive, viu? 445. Não sei não se a gente vai chegar. Não, vai. Estalar Mas de a dedo, já maldição chegou. continua. Hoje é sexta-feira 13. Se você Já não der bateu 800 likes, hoje. um fantasma de um árbitro vai puxar o seu pé à noite e te dar cartão amarelo porque você está falando muito com ele. Ontem o Hulk foi em defesa dos jogadores do São Paulo, falando: não, assim não dá. Tudo bem que o Hulk é o cara mais chato do mundo, né? Dentro de campo. Mas ele acha que ninguém mais pode falar com o árbitro que já toma cartão. O Rafinha tomou cartão de novo ontem. Aliás, um prêmio para o árbitro por ter aguentar Rafinha e Hulk no mesmo jogo, né? Os dois mais Mas, ô reclamões Tironi, do sabe Brasil. uma coisa E Luciano. interessante? Ah, O Luciano tem 15 gols na temporada e 18 cartões amarelos, né? aliás, Parabéns para tomou cartão ele. ontem de novo. Se ele tivesse passado, não jogaria a semifinal. Pois é, 18 cartões amarelos, 15 gols e 18 cartões amarelos na temporada. E o Caleri, o último lance do jogo de ontem, não foi pênalti. Foi nada. O jogador do Atlético está recuando para se posicionar dentro da área. O Caleri está lá tentando cabecear. Cara, acontece um contato absolutamente de jogo involuntário. E o Caleri fica lá, né? Assim, quebraram minha mandíbula. Ontem eu gostei da pergunta do repórter Paulo do Vale, da Bandeirantes, para ele no pós-jogo. Perguntou, Caleri, porque ele já chegou lá reclamando dos árbitros, tal, isso aqui tá muito chato, é muito chato, e tal, não sei o quê. Mas aí ele falou, mas não é culpa dos jogadores? Ele até insiste na pergunta, não é culpa dos jogadores também? E aí o Caleri fala, tudo bem que eu tomo 40 tapas por jogo, tal, mas também é culpa dos jogadores. É muito culpa dos jogadores também, Tironi. Como ficam reclamando e falando, enchendo o saco. Como deve ser difícil apitar jogo no Brasil. Eles são Eu, div- fracos, eles são ruins, alguns autoritários, mas, pô, é difícil, viu? eu divido as culpas aí em 50%, porque eu acho que o nível é muito, mas muito baixo. Não é pouco baixo, não. Eles caras estão decidindo jogos toda semana. Toda semana tem alguma coisa importante. Ontem nem teve, tal. Teve lá aquele cartão que podia ser amarelo, vermelho, e tal. Tudo bem. Mas acho eles muito ruins. Mas eu entendo que os jogadores abusam sim no Brasil, é impressionante. Muito bem, Júlio Gomes. Quem você acha que está ganhando a nossa enquete aqui? A pergunta é sobre quem fará a final da Copa do Brasil. Ah, Para mim vai eu ser votaria. Flamengo e Galo. Hum, Para mim. exato, exato. Tem uma curiosidade, né? Ou Flamengo e Galo decidem juntos em casa a segunda partida, porque o sorteio da CBF, quando for definir os mandos, Flamengo e Vasco vão ter que estar alternados. Quando um jogar em casa a partida de ida, o outro vai jogar fora. Quando o outro jogar em casa a partida de volta, o outro vai jogar fora. Então, necessariamente, ou Flamengo e Galo decidirão em casa a segunda partida, ou Corinthians e Vasco decidirão em casa a segunda partida. O sorteio vai definir isso. Se Flamengo e Galo decidirem. O Júlio Gomes caiu aqui. Bom, deixa eu dar as parciais da nossa enquete enquanto ele volta. Qual será a final da Copa do Brasil? Atlético Mineiro e Corinthians, 9%. Olha, hein, que falta de moral. Corinthians e Vasco, 9%. Flamengo e Galo, 51%. Vasco e Flamengo, 31%. Olha, eu queria saber de vocês que estão aqui no chat, mas para mim, Corinthians e Galo merecia mais do que 9%. Acho que o Galo é bem forte e agora está se acertando da fase decisiva da temporada. Mas volta, Júlio. Você estava comentando aí sobre Não, eu os mandos. estava dizendo que Flamengo e Galo ou decidem em casa, os dois, né? Decidem em casa, ou Vasco e Corinthians decidiram em casa. O sorteio vai determinar isso, tá? Os jogos estão casados, porque há dois times do Rio de Janeiro. Então, se Flamengo e Galo decidirem em casa, eu acho que reforça esse favoritismo teórico que os dois têm, porque os dois têm mais time do que os seus adversários. Se Corinthians e Vasco decidirem em casa, e a gente não sabe se o Vasco vai escolher jogar no Maracanã para 70 mil pessoas ou no Caldeirão, que é São Januário. Mas se Flamengo e Vasco decidirem, Corinthians e Vasco decidirem em casa, acho que fica minimizado esse teórico favorito de Flamengo e Galo. Mas eu tô com você, eu apostaria em Flamengo e Galo. Qual que é o percentual de Flamengo e Galo na final? Pela 51%. enquete? É, 51%.
São os favoritos, Ó, né?